Oi, pessoal, tudo bem? Estamos hoje em mais um programa com uma convidada bastante especial, porque todos são especiais, né? A verdade é essa, eu estava até conversando há pouco tempo que cada ser humano tem seu lado especial. É só a gente ter tempo de poder buscar, de poder desbravar. E eu, graças a Deus, na minha atividade profissional, eu tenho essa ferramenta para conhecer melhor as pessoas com mais profundidade e sair da superficialidade. Então, a pessoa que hoje convidamos, que estamos trazendo aqui, é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, jovem, linda, tá? Linda. Mas lida e muito inteligente, muito cheia de conteúdo, uma pessoa que busca verdades na vida e que ela enveredou por certos caminhos que eu aqui estou super orgulhoso de ver o tanto que ela está progredindo, porque numerologicamente, sendo bem objetivo assim, eu via um período de quebra, de um final e um começo na vida dela. E eu estou muito feliz de estar vendo esse começo sendo do jeito que está sendo, e não estou surpreso, porque era isso que eu esperava dessa pessoa, e hoje nós vamos tocar um assunto muito delicado, que ainda tem muitos tabus, e eu pedi que ela viesse trazer as informações, porque ela tem viajado o mundo inteiro em busca de informações sobre essa área, que é uma área muito novidosa, é novidosa que se diz? É, novidosa, que é falar sobre os cogumelos, né? É uma palavra que está sendo usada na medicina, é usado recreativamente, enfim. É um assunto muito abundante. E ela se tornou, sim, uma especialista nessa área, porque é uma buscadora, e eu acho que muitos tabus hoje tenderão a ser rompidos. Eu sei que há muitas resistências também nessa área, mas nós temos que no século XXI estar abertos para as medicinas ancestrais, coisas que os nossos antepassados utilizaram há milênios. Então a própria numerologia, que tem 2.500 anos, nunca esteve tão pungente como este momento da humanidade. E o que é a Era de Aquário? A Era de Aquário é a conexão do espiritual com a ciência. E a ciência hoje tem ferramentas para mostrar, sabe, que a cannabis ela pode curar, ela pode ajudar e outras coisas mais. Então hoje a Nicole Bufara, a minha convidada, ela vai estar aqui com vocês. Eu pediria a você, Nicole, por favor, né, se apresente e fale um pouco de você, sobre justamente essa transformação, quando ela aconteceu dentro de você, em que momento? Porque tudo tem um start, né? A numerologia na minha vida, ela startou de um presente que eu ganhei um livro. Esse livro mudou a minha cabeça, é como se eu tivesse encontrado, e para mim é uma leitura que se tornou sagrada, porque foi disso que eu me elegi, cresci como pessoa, como indivíduo, e também muito jovem, aos 20 e poucos anos, né? Então, a gente às vezes tem descobertas na nossa vida e sabemos aproveitar e dar um significado a isso. Então eu gostaria que você falasse dessa tua vivência, dessa sua experiência e desse sucesso que você está fazendo, né, nas redes sociais, porque, gente, ela está fazendo coisas incríveis, vale a pena participar. Aí estão os créditos, mas primeiro assista o programa, tá? Depois vocês vão lá e espionar a Nicole lá no Instagram dela e ver as coisas lindas que ela está produzindo para nós. Vamos lá. Bem-vinda, Nicole. Obrigada, Marne, querido. Primeiramente, queria agradecer você por me convidar, né, para ter essa conversa com você hoje. É meu primeiro podcast. Que maravilha. Então, tá sendo muito especial eu estar aqui para contar um pouco da minha jornada, um pouco de como tudo isso começou, né? E você foi uma pessoa que seguiu, né, me acompanhou desde o começo essa história, desde quando eu estava brainstorming, né, o que eu ia fazer, tentando me encontrar nesse... Exatamente. Né? Então já se fazem acho que 5 anos desde que a gente se conheceu, e desde lá muita coisa mudou, né? Mas mesmo antes da gente ter se conhecido, eu já estava nesse mundo da ancestralidade, das medicinas, mas sem coragem ainda, né, me expor dessa maneira, porque, como você disse, ainda tem muito preconceito, muito tabu, né, sobre esse assunto. Então a gente está aqui hoje para desmistificar isso um pouco, conversar, né, com clareza e sem descondenar nada mesmo, porque é uma coisa natural, né? Natureza é a natureza.
Desde sempre a natureza esteve aqui e a gente não pode, né, agir como se ela fosse algo errado. Você sabe que uma vez eu escutei numa palestra que eu assisti de um médium que estava incorporado por um espírito. E quem estava dando a palestra era o espírito, não era o médium, né? E ele falava que o planeta Terra, ele é azul e verde com um propósito. Que esse planeta, ele é um planeta que alberga almas doentes. Todos nós temos um nível de doença mental que estamos aqui nesse planeta. Isso é um fato e estamos justamente vivendo esse momento de giro, de dar um passo adiante como civilização. E quando a gente vê as atrocidades do planeta por um lado, a gente entende. Quando a gente vê também as coisas maravilhosas que estão sendo criadas, a gente entende. Então, o verde, ele representa justamente a cura do físico, a cura do espírito, a cura da alma. Então, todos os elementos que tem na natureza, eles têm condições de servir a nós como humanidade no aspecto da cura. E o azul, ele nos traz o equilíbrio mental. Então, por isso que essa conexão com o mar, com a natureza, né? Mas quando a gente entra nesse universo do mar, que é outra natureza bastante diferente, mas é com o objetivo mesmo de tratar a nós como espírito. Então, esse grande hospital, esse hospício que a gente vive, que é o planeta Terra, né? Onde alguns já saíram do sanatório e já estamos caminhando, tomando remedinho de vez em quando, mas estamos aqui caminhando, mas temos que entender de que estamos aqui, os que saem e encontram um caminho para voltar e ajudar aqueles que ainda se encontram presos na sua consciência, presos nos seus tabus, presos nos seus medos. Então eu acho que o nosso papo ele tem que caminhar muito dentro dessa frequência curativa. E eu acho que essa é a proposta daquilo que começou. Mas vamos lá. Tá ótimo. Então, eu vou começar falando um pouco de mim, né? Sim, à vontade. Eu sou formada em economia, minha primeira formação foi economia, mas aí depois de eu ter me formado, eu senti um chamado muito forte da floresta, exatamente por isso, né, por eu estar passando por um momento que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Morei 11 anos nos Estados Unidos, aí me formei em Miami, na Universidade de Miami, voltei para o Rio, fiquei um pouco perdida, não sabia o que fazer, com o que eu queria trabalhar, aí senti o chamado muito forte da floresta, para tomar medicina. A primeira medicina que eu conheci foi a ayahuasca, o chá da floresta. Que eu conheço, já usei a ayahuasca várias vezes e sei dos prós e contras que existem. Eu sei que também há muito tabu em cima disso, mas tudo depende do lugar onde você pratica, porque a ayahuasca não é uma bebida, ela é uma vivência, ela é uma experiência muito incrível. Né? Mas tem que se segurar para viver uma ayahuasca, porque é uma limpeza danada que a gente vive quando vive esse processo, né? E eu nem tinha noção, assim, dos perigos, porque tem muitos perigos. Existem, lógico. Eu tenho estudado muito sobre isso, e eu sei que não é uma medicina para qualquer pessoa, né? Mas naquele momento da minha vida, foi em 2019 que eu consagrei a medicina pela primeira vez. Ela transformou a minha vida completamente. Eu saí da cerimônia, assim, completamente encantada, completamente... Tem uma força, assim, dentro de mim que eu precisava contar aquilo pro mundo, sabe? Eu senti uma necessidade, tipo, caramba, se o mundo todo soubesse da existência disso, como seria um lugar melhor? E eu nunca senti essa vontade, assim, de me expor na internet, publicamente, sobre alguma coisa. E quando eu tomei a medicina, foi a primeira vez que eu senti essa vontade de falar disso pro mundo. Né? Mas aí, na minha primeira experiência, eu falei, né? Foi a primeira vez que eu botei minha cara ali no Instagram e comecei a receber muitas críticas, principalmente das pessoas mais próximas de mim, né? Minha família, amigos, umas pessoas que me apoiaram naquele momento, mas muitas críticas que mexeram comigo. E essa que eu me calei por 5 anos. A gente fica tolhido diante das críticas, isso é verdade. Eu também já vivi esse processo num certo momento da minha vida, né? E o silêncio era o melhor caminho de autoproteção. Mas o lado buscador não foi aniquilado, ele continuou existindo, né? Então, no meu particular,
essas críticas me fizeram não me expor, mas não me tirou a vontade de continuar a ver, a buscar e a saber, e a arriscar também. E a vida é sobre isso, né? Sobre livros. Mas até eu entender isso demorou muito. É porque tem a maturidade, né, Nicole? Você tá com que idade hoje, Nicole? Desculpa, eu não me lembro, mas você é muito jovem. Você tá com 20 e poucos anos? 30? Com 31. 31 anos, quer dizer, você é uma moça jovem, quer dizer, pra mim, assim, tem idade de ser uma filha minha, né? E eu tenho esse carinho de tio com você sabe disso, né? Então, eu sou apaixonado pela sua mãe, por exemplo. Então, tua mãe e eu, ó, a gente é carne e osso, vamos assim dizer. E você foi meio que adotada, porque eu quando conheci você veio nesse momento justamente de buscas, e quando eu olhei seu mapa eu disse, gente, não tem nada a ver esse caminho que você está vivendo, a tua vida vai mudar radicalmente. E eu acho que mudou, né? Mudou. Mas aí, e aí na época que você me conheceu, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre o que eu tava passando naquele momento. Pode. Eu tava morando no Marrocos, né? Tinha acabado de sair de um relacionamento. Enfim. Não, eu acho que antes disso, antes do Marrocos, eu fui estudar culinária. Depois da minha experiência com a ayahuasca, logo depois, eu me mudei para São Francisco para estudar culinária, que foi sempre a minha grande paixão. E quando eu tava em São Francisco, a minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, a mãe da minha mãe. Né? E aquilo mexeu muito com a gente na época. E eu lembro que lá em São Francisco todo mundo me falava, dá cogumelo para ela, cogumelo é muito bom para Alzheimer, já tem muitos estudos sobre o juba de leão e psilocibina, e aquilo ficou na minha cabeça. Só que eu não agi naquilo. Aí um dia minha mãe me chamou e falou, Nicole, você tem que assistir esse documentário no Netflix chamado Fantastic Fungi. Você tem que assistir, é maravilhoso, os fungos vão mudar o mundo. E a minha mãe trouxe esse lado dos fungos. Olha que lindo. E aí, como eu já tinha esse background da ayahuasca, já era encantada pelas medicinas, quando eu conheci os fungos, eu me encantei. Aí comecei a minha busca pelos cogumelos lá na Califórnia para eu poder trazer como medicina para minha avó no Brasil. Né? Então, a gente começou trazendo de lá os fungos. Eu comecei comprando chocolate em Miami, trazia na mala para dar para ela. E aí, nisso, vida continuou, a minha avó começou a se tratar com os cogumelos, a gente começou a ver muito efeito nela, juba de leão, assim, com desenvolvimento da fala, é uma coisa, assim, surreal. O negócio é que você tem que começar com o tratamento dos fungos antes que a doença se desenvolva. Exatamente. Então, assim, fica a dica para quem tem problema de memória, começar antes com juba de leão, que é maravilhoso. E aí, nesse meio tempo, eu trouxe os cogumelos para ela, mas eu morava no Marrocos. Eu tinha um relacionamento com um marroquino, tava lá. E aí, quando esse relacionamento terminou, eu fiquei muito mal. Foi quando a gente se conheceu. Eu me lembro. Em realidade, olha, você me deu a lembrança. Você estava numa situação assim, Magno, ele quer casar comigo. Mas para casar com ele, eu tenho que morar em Marrocos o resto da minha vida. E eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Né? Porque é uma cultura de vida totalmente diferente. A mulher é tratada de uma forma diferente. E parece que ele era uma pessoa de uma família conservadora, né? Ou seja, tipicamente marroquina, com toda a sua tradição, toda a sua história. Inclusive, eu não sei se você viu o podcast com a Bárbara Duarte. Que não. A Bárbara Duarte mora em Casablanca. Marrocos, eu vi só na seu mas assiste, vai ser legal você assistir também a vivência da Bárbara. A Bárbara é uma pessoa, ela é bárbara, você vai adorar. Mas enfim, e foi justamente nesse ponto, mas você já estava decidida a não dar continuidade a essa relação. Porque você você sentia que queria outras coisas. E eu acho que eu só, com a numerologia, afiancei que não era mesmo aquele caminho que você tinha que tomar naquele momento. Não era aquele teu caminho de felicidade, de libertação, que eu via expressado dentro do seu caminho de vida. Né? E eu acho que daí nós fomos criando um link de muitas conversas. Muitas conversas, pois é. E com o meu tempo lá, tinha vários momentos que eu estava em profunda depressão. Eu realmente ficava muito mal, chorava muito, e eu não entendia por que eu estava tão mal.
E eu conversava com as minhas amigas e todo mundo falava, ai, toma um antidepressivo, você toma um negócio, você vai ficar bem. Pois é. E eu achava que era isso, sabe? Eu achava realmente, cara, se ele é o cara da minha vida, eu tenho que tomar um antidepressivo e ficar bem aqui é a minha vida, eu tentava me conformar com aquilo de alguma maneira. Só que eu já conheci os cogumelos, né? Então, eu nunca tomei remédio, antidepressivo, essas coisas. Fez bem. E então eu comecei a pensar, tipo, cara, de repente eu devo começar a tomar cogumelo, eu começar pra eu ficar melhor, né? Como um antidepressivo. Claro. E aí eu comecei a tomar como antidepressivo, me ajudou muito. Eu comecei a ter um pouco mais de clareza, por mais que eu nunca tive a certeza, tipo, não quero estar com ele. Porque eu acho que o que me mexia mais comigo mesma era estar lá no Marrocos. Porque a pessoa dele, Você eu gostava muito, mas ela tá lá, entendeu? Que era o problema. Era. Eu lembro E eu disso. falando dessas coisas de medicina, eu chegava lá falando de tudo, e eu sentia como se eu estivesse sendo julgada mesmo pela família e por tudo, né? Pelas pessoas de lá, todo mundo, né? Era uma coisa diferente, já é uma coisa diferente aqui. Imagina num país muçulmano, eu falando sobre ayahuasca e cogumelo e tal. Então, sempre, isso era um choque para as pessoas lá. Mas aí, quando o relacionamento terminou, eu fiquei perdida, mais uma vez, eu não sabia o que fazer, porque eu achava que a minha vida ia ser lá, e aí do nada eu voltei pro Brasil. Foi aí que eu decidi focar 100% nos cogumelos. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com porque cogumelos. existe família, né, de muitos cogumelos, né? A gente não pode generalizar. Quando a gente pensa em cogumelo, né, o leigo, ele imagina aquele cogumelinho branquinho, tudo que a gente come, né? Mas o universo, porque são fungos, né, em realidade, os cogumelos, não é isso? Tô errado ou tô certo? Não, é um kingdom, né? Como é que se fala kingdom? É tipo animal Reino. kingdom, fungi kingdom, plants kingdom, é um gênero sozinho, os fungos. Eles não são plantas nem animais. Sim, eles são seres vivos, em realidade. Seres vivos, Mas são E os fungos, fungos, né? E eles estão no começo e no fim de toda a vida, né? O fungo está embaixo de tudo da onde a gente anda, debaixo das árvores, é tudo micélio. Né? O micélio é como se fosse a raiz dos fungos. Então é muito interessante quando você começa a entender a importância dos fungos no ciclo da vida. Né? Quando, por exemplo, uma fruta ela fica podre na geladeira, qualquer lugar, ela vira fungo. Né? Então, dali ela nasce uma outra coisa. Se vira fungo no chão, de lá ele decompõe o animal morto, né? Por exemplo, no jardim, em qualquer lugar, e decompõe aquilo, vira um fungo, de lá nasce uma nova vida. Então o fungo é realmente um regenerador, é o começo e o fim de toda a vida. A gente vira fungo quando a gente está debaixo da terra, quando a gente morre, né? Então, você pensar por esse lado é muito interessante. E também tem uma outra coisa, né, Nicole? Muito preconceito existe sobre esse tema, né? Sobretudo a minha geração, porque quando eu era jovem, a tua mãe deve lembrar disso, que eu sou contemporâneo a G, né? O pessoal tomava o famoso chá de cogumelo e via tudo cor-de-rosa. Né? Então ele era um alucinógeno, realmente. Eu acho que tudo depende da dose, mas eu acho que eram umas doses meio cavalares que o pessoal tomava, e era na época dos hippies, hand loose e essas coisas da vida. Mas a gente vê que hoje, né, com toda a evolução da ciência mesmo, né, da observação da ciência e dos comparativos, hoje eu sei que existem universidades que estudam essa área, estão fazendo experiências, e cá entre nós, né, todos os medicamentos importantes que vêm da vida vêm da floresta. Né? Total. Então isso é fundamental. O que acontece? Você precisou buscar essas informações, você foi buscando os tipos, a origem, porque eu imagino que em cada lugar do planeta se desenvolvem cogumelos diferentes, é isso? Ou existe o mesmo cogumelo no Brasil aqui em Portugal, por exemplo? Não, depende muito da variedade de plantas, né, variedade de madeiras, do clima. Então tudo isso influencia no tipo de cogumelo que você vai encontrar em tipos de florestas diferentes. Né, mas tem uns cogumelos em comum, gêneros. Ok. Né, por exemplo, o reishi, que é o cogumelo da imortalidade, já usado há muitos anos na medicina tradicional chinesa. Até ali aqui. Esse daqui é um cogumelo muito usado na medicina tradicional chinesa. E aqui no Brasil a gente tem a versão brasileira dele, que é o Ganoderma equatoriano, que ele tem
os mesmos benefícios medicinais, né, que o reishi, mas ele não tem estudos o suficiente ainda para ser dito como tal, entendeu? Então, normalmente, os que têm estudos hoje em dia são a maioria chineses, é com a medicina chinesa. Eu ia te perguntar. Fala. Eu te perguntar sobre isso. Quais são as medicinas que utilizam já há muito tempo o cogumelo como veículo de cura, de tratamento e coisas assim? A chinesa, você já citou. A indiana deve ter também, né? A Ayurveda, exatamente. A Ayurveda usa medicina tradicional japonesa, é mais asiática. As medicinas asiáticas já usam muitos fungos há muitos E anos. tudo cultura milenar, né? Cultura milenar, exatamente. E o mundo ocidental, a gente está descobrindo isso agora. Primeiro o mundo ocidental descobriu para divertimento, né? Para curtição. Né? Exato. Mas o Oriente já usava isso com a profundidade dos estudos da observação. Interessante. E não só como medicina física, né? Mas também para o espírito. Claro. E eu sempre digo que a diferença entre medicina e veneno é a dose. Eu concordo com você. Sempre alerta a dose, né? E um chá, tudo depende da dose. Você vai ver coisas, você vai sair. Eu concordo. É a Ou dose. se vai ser medicinal aquilo. E né? por isso que usa muita expressão hoje em dia de microdose, né? Nos Estados Unidos está em comum, você consegue, é fácil acesso. Aqui em Portugal eu não sei como funciona isso, que eu nunca tive curiosidade de procurar, né? Porque cada lugar tem suas legislações. E outra coisa, né? A gente sabe que tem uma Big Pharma enorme no mundo inteiro, poderosíssima, riquíssima, que tudo que é bom, se eles puderem, pedem, né? Você vê que a acupuntura levou quantos anos, milênios, para ser reconhecida pela ciência ocidental, né? Quanto tempo levou para que o reiki fosse reconhecido dentro da medicina ocidental, né? Então, o Ocidente foi muito corrompido até pelas Big Pharmas, porque realmente a gente sabe que eles controlaram tudo. Então, claro, você entre tomar um chá, ou um chocolate, ou uma microdose de uma coisa que vai tomar e se tornar um dependente químico de um antidepressivo o resto da vida, convém para a indústria que você seja um dependente químico, né? Porque vamos sair da hipocrisia. Porque existe muita hipocrisia e eu não tenho paciência para gente hipócrita que fica abraçando causas aí, sabe, situações e coisas para dentro de uma coisa que não tem lógica. Por exemplo, a numerologia pitagórica tem 2.500 anos, entendeu? Então, quando eu atendo um monte de psicólogos e terapeutas no mundo inteiro. Essa semana eu tenho consulta, um atendimento de um grupo de psicólogos seríssimos, gente muito séria de mercado. Então, o que acontece? A numerologia, ela já via esse aspecto humano muito antes de Freud, de Jung, de tudo isso, por um modelo matemático. Então não é que uma coisa é melhor que a outra. O ideal, na minha opinião, é que amanhã todo psicólogo conhecesse algo de numerologia. Ao invés de dizer isso não presta. Não vejo dizer que não presta, eu provo que presta. Entendeu? Agora, eu indico clientes para buscar um psicólogo, para buscar uma terapia, e o inverso existe. Eu tenho muitos psicólogos que me indicam clientes também. Então, isso é gostoso, esse tipo de parceria, mas para isso tem que ter abertura. E tem que sair da zona do preconceito. A palavra preconceito já diz tudo. É um conceito prévio. Você nem provou a coisa e já está dizendo que não presta. Né? E eu acho que as vivências elas são muito importantes. E essa ancestralidade, na minha opinião, é o resgate da era de Aquário. Sem dúvida nenhuma, ela está vindo com muita força às ciências antigas, e eu acho que você está num caminho que é o presente, mas que projeta o futuro por muito tempo, Nicole. Eu gostei muito e tenho te acompanhado, eu sei da tua seriedade, eu sei que você carrega um nome também de família e tudo, não pode estar se expondo com bobagens e com coisas erradas, mas eu vejo seriedade nesse campo, não só com você, como eu viajo muito e eu converso com pessoas do mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos hoje é muito normal nas horas estarem conversando. Eu vivi uma experiência há pouco tempo. Eu vivi uma experiência lá em Miami, só que no meu caso, entendeu? Foi uma sacanagem que fizeram comigo,
que me deram 2 tabletes de um chocolate. Eu sou fã de chocolate. Experimente esse chocolate. E eu fui para uma festa. Nicole, chegou um momento que eu entrei num buraco dentro dessa festa. Quem disse que eu conseguia sair desse buraco? É porque você vira um esponja. Fiquei enjoado. Eu já sou um médium que absorvo muita energia. Eu tenho uma mediunidade muito aflorada. Olha, ficaram desesperados, minha mão gelada, tudo, e claro, me deram logo 2 tabletes. Eu acho que um tablete seria a microdose, ou meio tablete, né? Mas dá logo. E eu me senti. Gente, eu fiquei num estágio assim, mas eu tenho maturidade e compreensão para entender de que me deram uma dose acima daquilo e num momento, no lugar errado. Aquilo tinha que ser dado num lugar de meditação. Aquilo tinha que ser dado porque é nessas horas que você faz o mergulho e a introspecção. Né? Então, eu gosto de dizer, na minha vida, o que as pessoas perguntarem, mas já provou isso, outro, o que eu provei eu digo, eu não tenho problema com isso. Porque eu acho que na vida nós somos seres que temos que viver experiências para quebrar os tabus. E talvez seja esse o motivo que eu faço tanto sucesso no meu trabalho. Porque eu não julgo as pessoas, eu simplesmente converso, entendo, busco. E quando eu vejo fantasias e bobagens, é lógico que a gente tem maturidade também para orientar. Sai dessa, você está entrando para o lado lúdico. Por exemplo, a ayahuasca. Existe um preconceito enorme com a ayahuasca. Mas é de uma seriedade tão grande que existe 2 instituições muito sérias no Brasil, ou 3, que conduzem a ayahuasca. E que aqui, inclusive, na Europa já existe, nos Estados Unidos já existe, que é a União do Vegetal, a UDV, que eles são seríssimos, eles utilizam a ayahuasca como uma ferramenta, uma dose para ajudar você na expansão justamente do seu terceiro olho, que é a glândula pineal, porque ela atua ali, né? Tudo isso atua aqui, na glândula pineal. E aí você abre a tua mediunidade, a tua observação. Então eles usam como um exercício mental. Olha que interessante. Já o Daime usa a ayahuasca para a evolução espiritual. Então são objetivos diferentes com a mesma coisa. Aí tudo depende o quê? Da retórica. Como já usei também a ayahuasca em meditação. Um grande amigo meu, que é um conhecedor enorme, ele reúne um grupo super seleto no Brasil, eu nem falo o nome dele, porque ele realmente só anda com um grupo muito seleto. Eu tive a oportunidade de ir e trabalhar com meditação. Gente, eu não vou mentir. Eu tive uma grande evolução na minha mediunidade, na minha sensibilidade, no meu trabalho, depois que eu vivi essas experiências, porque a gente carrega muitas travas na nossa vida. Total. A gente carrega muito não, e nós fazemos muita ancestralidade. Então, quando você entra nesse processo que você se permite, é como constelação familiar. É outra coisa que te abre campos e caminhos e tudo. Mas para isso você precisa entender e tem que ter alguém capacitado para orientar, para saber até onde pode ir, que quantidade pode dar, o que pode fazer, e não ficar com o teu campo energético totalmente aberto para um zumbi desse grudar em você e nunca mais sair. Entendeu? Então, essa é a diferença. As pessoas usarem um produto associado a outro. Eu sei de uma história, Nicole, muito triste, de um jovem de uma família riquíssima no Nordeste do Brasil, talvez a família mais rica do Nordeste. Um jovem de 20 e poucos anos foi com amigos para o Peru e eles compraram a ayahuasca na feira, porque dizem, eu nunca fui no Peru, mas que no Peru você compra na feira a ayahuasca, já o chá, né, e você leva. E foram levar para tomar num lugar lá sagrado. Ok. Tácata. Tomaram. Só que um infeliz dos 3 ali cismou de levar ácido. E eles usaram o ácido com a ayahuasca. Eram 3. 2 voltaram. Um saiu da caixinha, nunca mais voltou. Esquizofrenia total. E tiveram a mesma vivência. Porque esse não coisou, a sensibilidade dele já era maior, entendeu? Então explodiu esse campo aqui. Eliminou a barreira do consciente ou inconsciente. E quando a gente elimina essa barreira, você vai ver espírito, gente por tudo que é lado, porque isso é esquizofrenia. Isso é esquizofrenia. Entendeu? Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar de uma coisa, de fazer apologia de uma coisa, mas também entender as consequências. Né? Você quando faz a ayahuasca mesmo, eu sei porque, como te disse, já experimentei algumas vezes, você tem que fazer uma tremenda de uma dieta dias antes, você faz todo um preparo.
Não é ir ali no bar tomar uma cerveja. Não, tem todo o processo. Então, quando você está num ambiente sério, tudo, onde eles perguntam se você toma antidepressivo, se você toma remédio para dormir, se você toma isso ou outro, existe todo um protocolo a ser respeitado para dizer, não, você está habilitado para isso. Só que tem gente que compra, que usa, achou legal e resolve sair espalhando a notícia por aí e, infelizmente, é tipo uma roleta russa. É uma bala em 6 tambores. Vai ter um que a bala vai pro cérebro. Aí quer brincar, brinca, mas tá brincando com coisa séria. Concorda comigo? Falei mais do que você. Vamos lá, amiga. Concordo total. Isso é uma pauta muito importante de ser dita. Lógico. O 7 influencia muito como aquilo vai te afetar também, né? E eu acho que mesmo você, né, falando que você toma remédio, o cara lá, o psicólogo responsável pela cerimônia, né, dando ok, sempre tem riscos, né? Como tem riscos com qualquer outro remédio, tarja preta que você for tomar, né? Então, e a gente nunca sabe, até você tomar a medicina, se vai ter alguma reação ou não. É real que você só sabe se você tomar. Então, por isso é muito difícil, por isso muita gente julga, né? Por isso muita gente fala que, fulano morreu por causa de ayahuasca. Isso daí é igual acidente de avião. É muito... O avião é o veículo de transporte mais seguro do planeta. Só que avião cai. Avião cai. Então, no universo de milhares ou milhões de voos que tem a cada mês, um avião que cai vira uma tragédia global. Mas se você vê dentro da probabilidade, morre mais gente em acidente de trânsito em quantidades absolutas, dentro de casa, arrumando, fazendo faxina, do que de acidente aéreo. Então, às vezes, o ser humano, ele amplifica um problema de uma forma tal que a pessoa diz, não vou viajar porque avião não é seguro. Como assim? Como assim não é seguro viajar? Então, eu acho que, às vezes, nós temos que usar a inteligência ao nosso favor e através da observação, e não ficar como um gado seguindo os medos, as frequências. E aí entra de novo, né, essas terapias ou essa medicina tão especial que existe, que é para justamente te ajudar no autoconhecimento e romper esses medos. Porque esse é o processo, para mim, de cura da alma. Total. Não é? Agora, claro, nós somos uma cebola. À medida que você vai tirando as camadas dessa cebola, você chega na essência. Essa essência vai ser totalmente diferente do que estava na camada externa. Você vai ficando mais doce à medida que você entra na tua essência. Eu acho que a cebola exemplifica. O miolo da cebola é zero acidez, ela é docinha. Se um dia você abrir uma cebola, pegar só o miolinho e comer, é uma delícia. Mas o de fora não é. E nós somos montados, nós tivemos uma educação, tivemos uma família, tivemos, sei lá, um monte de coisas na nossa vida, nãos, exemplos errados e tudo. Então a gente, quando se constrói como indivíduo adulto, nós temos que nos livrar dessas correntes se queremos seguir com fluidez em busca da nossa felicidade. E estatisticamente, muito mais gente morre com açúcar, que é uma super droga. Exato. Né? Álcool é o número 1 que mais mata no mundo. Liberado, né? Liberado, total, né? Então, é isso, é o acidente de avião. Acontece com uma pessoa, já saem todas as notícias, já sai isso, aí o povo fica em pânico, né? Tipo, eu acho que não pode, pelo amor de Deus, não pode. Mas se você olhar as estatísticas, é muito mais seguro do que qualquer outra medicação que tem por aí, ou droga, ou outra alternativa, né? Os cogumelos são que esse estudo que eu tenho, ele fala dos cogumelos, não fala da ayahuasca especificamente, mas os cogumelos, em geral, eles são a droga mais segura que o cannabis. Eu acredito. Que o álcool, que o açúcar, que a cocaína, que heroína, crack, você vê o estudo, é impressionante. Então, mas é isso. E você não perde a consciência, né? Você fica num estágio de elevação suave. Que esse que é o propósito. É uma coisa que você consegue trabalhar, você consegue produzir, você consegue... O poder criativo amplifica demais, né? Uhum. Então, eu acho muito interessante. E mergulhe mesmo. Você é jovem, você está disposta.
Sabe, você soube até que você recentemente esteve até numa tribo na Amazônia, não foi na Amazônia, foi na Bahia? Amazônia. Gente, eu vi você lá, que chique, que legal. Você ficou lá quantos dias? Eu fiquei 2 semanas lá. Que Já tô maravilha. querendo visitar de novo. Ai, assim, é um outro portal que você abre. E o povo vai lá pra Índia, tem da Amazônia aí no Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, meu sonho é ir pra Índia. A Índia tá no top, top, top. Então você vai buscar uma outra entrevistada que nós temos, o programa ainda não foi ao ar, mas irá antes de você, que é a Fernanda Capobianco. Ah, legal. Essa mulher sabe tudo de Índia que você pode. Ela é no Rio de Janeiro, faço questão de te apresentar a Fernanda. A tua mãe conhece ela. Conheceu. Legal. Pessoa especial, também é envolvida, ela é vegana, envolvida também com terapias, ela tem um grupo maravilhoso aí no Rio de Janeiro. Porque aqui nesse nosso programa, quem assistir todos os programas, com o tempo vai montar um quebra-cabeça de conexões. Aham. Entendeu? Quem é quem no processo. E eu acho que isso vai ser legal porque a gente pode fazer as apresentações e as conexões depois entre essas pessoas incríveis. Legal. Tua vizinha mora aí do lado. Entendeu? Legal. A gente pode fazer um encontro. Lógico. Você tem coisas para aportar para ela e ela tem muitas coisas para aportar para você. E eu acho que a vida é a troca, né? Ninguém sabe tudo, né? E ainda mais quando a gente trabalha no campo da espiritualidade, a incredulidade é muito grande. É muito grande, mas vai fazer o quê? Deixar de fazer? Não. Entendeu? Não. Respeito tem que ter, né? Se você não acredita, pelo menos respeite. Respeite, exato. Mas vamos lá. Então, conte sua experiência lá na Amazônia. Quero saber, porque eu fiquei curioso. Você foi buscar o que lá? Os combos também? O que? Como foi isso daí, hein, amor? Na verdade, eu fui buscar cacau na Amazônia. Era mesmo? Procurar o cacau, porque o cacau também é uma super medicina ancestral, né? Muita gente não sabe, mas da minha busca, né, pelos estudos das medicinas ancestrais, eu conheci o cacau como medicina. Os astecas, né, que trouxeram o cacau para o nosso... E o cacau, ele é uma medicina que abre totalmente o coração, sabe? Você toma o cacau 100% puro, faz um chá do cacau. Você macera ali o cacau puro com água. É mesmo? Toma, é quase como se fosse uma ayahuasca. É mesmo? Poxa, qual ayahuasca? Ele não te abre tanto assim, te faz sair do corpo como a ayahuasca, mas é uma super medicina. Você tem aquela conexão, assim, divina. Você entra numa meditação muito profunda. O cacau, ele é incrível. Interessante, não sabia disso, olha. O cacau, ele não chega a ser um psicodélico. Tem até algumas matérias que comparam o cacau com um psicodélico. Mas ele não chega a ser um psicodélico, mas ele tá quase lá, assim. Você sente a força dentro de você. Você sente a força totalmente. Fala. Não, e eu, quando trabalhava com cacau, eu fiz alguns trabalhos com os médicos. Com um médico, na verdade, um cardiologista que eu fiquei muito próxima, e ele se encantou com o meu trabalho. E ele pediu para fazer umas barras de cacau 100% para ele, com cogumelos e com pimenta, que um ativa o componente do outro. E a gente fez um estudo em cima desse chocolate. E ele disse que nunca tinha sentido uma coisa assim, tão bacana como com cacau 100%, assim, os fumos. Foi uma coisa muito legal, porque ele é um médico... É assim, o médico que eu mais me identifiquei, assim, que dava aquele... como é que se fala? Que ele, tipo... Tudo que eu falava, ele meio que dava a benção dele, sabe? Ele é... credibilidade, não é credibilidade a palavra, mas ele... É credibilidade, sim. É credulidade, credibilidade. Ele acreditava naquilo que você estava falando e pela visão científica dele, né? Porque é um cientista, é um médico. Não é uma pessoa que não tem uma visão de experimento. E ele começou a me explicar as razões científicas, né? Porque o cacau, os componentes do cacau, junto com os fungos, eles vão muito bem. Ele um ativa o outro e no seu corpo ele não te deixa... quando você toma muito fungo, é o que você disse, você fica às vezes meio enjoada, né? Ele te dá um refluxozinho, você sente no estômago, ataca o estômago às vezes do fungo. Então tem alguns pequenos rituais que é indicado fazer para você não sentir isso. Como, por exemplo, tomar um shot de limão
ou de alguma coisa ácida antes de você ingerir o fungo, né? Porque ajuda a queimar os enzimas do cogumelo no estômago para você não sentir esse enjoo. E aí eu descobri tudo isso com esse médico, a gente fez estudo nesse chocolate. E aí eu me encantei pelo cacau. Quando eu descobri o cacau como medicina, eu falei, cara, como assim? O cacau é uma medicina real. E o cacau é uma linguagem muito mais universal do que os fungos ou a ayahuasca. Cacau, qualquer um aceita o cacau. Né? Se você chega, tipo, você quer aceita um cacau, todo mundo vai querer. É verdade, eu concordo. É muito mais fácil acesso para as pessoas falar do cacau do que falar dos fungos ou da ayahuasca. Então eu entrei muito nessa jornada do cacau. E aí eu descobri que o cacau é um fruto amazônico. Nunca ninguém tinha me dito isso, né? No Brasil, o que se fala é que o cacau vem da Bahia. E o que se fala no Brasil, as pessoas louvam o chocolate belga, chocolate suíço, sendo que o cacau é nativo da Amazônia. E as pessoas não falam sobre isso. Você sabe que eu morei em Belém do Pará, né? Muitos anos. Mentira. Morei, eu conheço a Amazônia, conheço. Eu sou rodado, minha filha. Não é brincadeira, não. Eu acho que eu sou na reencarnação do Marechal Rondon, porque olha que eu já rodei nessa vida, não é brincadeira. Mas eu morei em Belém e eu tinha cacau, pé de cacau no quintal de casa. Eu não sabia desses benefícios. Eu gostava do fruto, de quebrar o cacau e ficar chupando aquele branquinho dele que é gostoso, né? Mas da semente não fazia nada, que era o que faz do chocolate, que é onde é a área de atuação. E a Amazônia tem segredos incríveis. Não é à toa que o mundo inteiro quer ser dono da Amazônia, porque, para mim, tudo da medicina do futuro está na Amazônia. Na Amazônia, tudo tem na Amazônia. A Amazônia é uma farmácia natural. E as pessoas de fora dão muito mais valor à Amazônia do que os próprios brasileiros. Entendeu? Então, isso para mim é uma coisa que eu entendi muito. Tipo, quando eu tive que ir para Califórnia, para Los Angeles, morar lá, para eu descobrir, conhecer os indígenas da Amazônia daqui, descobrir que existiam diferentes tribos, diferentes línguas, diferentes culturas. E aqui eu nunca aprendi isso no Brasil, sabe? Então, pra mim não fazia muito sentido. Como é que aqui na Califórnia as pessoas estão todo mundo falando sobre isso e no Brasil, minha vida toda lá, brasileira, ninguém fala de Amazônia, ninguém fala dos povos indígenas, ninguém fala das medicinas, ninguém fala de nada. Como assim? Aí você vai naquele mercado do ver-o-peso, conversar com aquelas mulheres que vendem ervas de tudo que é tipo e qualidade. Aí você vê a farmácia que elas têm ali. É a abundância. Natural, de chás e coisas assim que você diz o quê? Aí vem a andiroba, copaíba, o cacau, tudo. Sabe? Eu vivi tudo isso, minha. Eu cheguei com 8 anos de idade, saí com 16. Depois eu voltei com 20 e poucos anos para lá e morei mais uns 4, 5 anos. Mas essa riqueza da culinária, do jambu, do tucupi, das coisas... Não, o Brasil é maravilhoso. Eu fico realmente feliz porque sei o que é o Brasil e muito triste da forma que eu vejo como os políticos e os poderosos no Brasil tratam o Brasil, sabe? É uma visão extremamente pequena, mesquinha. Nós somos... O Brasil, na minha opinião, é a fonte de mais riqueza de todos os níveis. Não só da floresta, como riqueza mineral. Tem tanta coisa. O que vão descobrir ainda de cidades dentro daquela Amazônia, você não faz ideia. Tem coisas demais. Eu tenho amigos em todas as áreas, né? Gente que estuda. Tem o tal do Ratanabá também, que muita gente busca. E a gente tem que ir atrás disso, porque é aí que está a ancestralidade que condiz com esse tempo moderno, né? Que a gente está vivendo. Agora, uma pergunta. Ok, você está estudando, porque eu acho que é um estudo que não vai terminar. É eterno. Os fungos, né? Você já achou esse caminho do chocolate não, do cacau da Amazônia, né? Que já é uma outra coisa aí que você tá. Você percebe que você começou a montar um quebra-cabeça na sua vida? Pois é, um quebra-cabeça que às vezes eu fico, gente, será que não vai parar de abrir esse quebra-cabeça? Mas na hora é um caminho novo que tá se abrindo, sabe? Às vezes eu fico muita informação, mas eu acho que é sobre isso, né? Agora, quando a gente entra, quando você entra nesse campo da informação, só de você ter entrado,
a tua egrégora espiritual começa a pensar as outras pessoas para se conectar com você. É impressionante. É impressionante. Você não está sentindo isso nessa Total. transformação? Total. Quanta gente nova entrou na sua vida nesses últimos tempos? Cara, mudou totalmente. Esse último ano, né? Que a vida teve Esse último ano. Esse último ano, A chave girou. saiu gente, entrou gente, tipo, fez uma limpa na minha vida. Como se tivesse feito uma limpa e entrou uma nova leva, assim. de Exatamente. Porque as não é limpa mesmo. Porque as pessoas antigas, elas estão conectadas numa outra Nicole. pessoas. E essa Nicole, ela renasceu, ela despertou. Ela abriu o campo dela. Então, quando a gente abre o campo, a gente passa a ser um estranho para aquelas pessoas, porque você já não está mais no gás de frequentar os ambientes que elas frequentaram. Não. Porque você mudou. Eu senti isso 3 vezes. Eu tive 3 renascimentos grandes na minha vida. E, infelizmente, as pessoas eu continuo tratando bem, mas é gente que eu me desconectei totalmente, porque outras ideias, outras compreensões entraram na minha vida. E a gente, para seguir adiante, tem que deixar coisas para trás também. É o processo. E quando você não deixa conscientemente, a morte te faz deixar para trás. Né? Então eu quero fazer isso com consciência, não vou esperar a morte chegar para deixar tudo para trás. Então, agora, aqueles também do seu núcleo que gostaram, que viram, com certeza colaram com você também, porque sempre tem os do passado que colam, que eram também os que estavam buscando uma pergunta, uma resposta, um caminho. Então você, sem sentir, Nicole, você está se transformando numa líder carismática. Porque o carisma já faz parte da sua numerologia. Que é a beleza, que é a comunicação, que é a bondade que você carrega dentro de você. Eu tenho certeza que você está fazendo... Você participa, né, ativamente de causas humanitárias. Eu sei que a tua mãe é uma mulher que tem... Eu quero fazer um podcast só com a G para falar sobre a ONG que ela tem aí no Rio de Janeiro, sendo ela uma mulher cheia de atividades e coisas, mas o trabalho belíssimo que faz, e eu acho que você se conectou até mais com a sua mãe que em relação a isso, sabe? O feminino vindo com muita força, assim, que é a Era de Aquário. Você, para mim, é uma autêntica pessoa da Era de Aquário. E a minha mãe me inspirou muito durante toda essa jornada, né? Ela sempre me levou muito para esse caminho espiritual e para esse caminho, né, de servir ao outro. Né? E eu acho que esse mundo das medicinas naturais é uma forma de servir ao Sem outro. dúvida. Né? De espalhar conhecimento, né? Então eu acho que anda muito junto, né? Que é o propósito dela e o meu propósito. E outra coisa, Nicole, você hoje tá... Eu tenho que acelerar a pauta, tá, Nicole? Porque senão o tempo é uma coisa que a gente administra. Mas dentro disso, você hoje tem... por exemplo, eu quero conhecer melhor sobre esse assunto. Eu quero conhecer melhor os caminhos que a Nicole está seguindo. Quais seriam os lugares onde eu poderia encontrar a Nicole e as informações? Rede social, por exemplo... Nas minhas redes sociais, você pode encontrar mais informação. Estou trabalhando muito nisso, em espalhar conhecimento e educar as pessoas, né, dos benefícios das medicinas. Okay. E tem agora a nossa plataforma também chamada de Amazon Apothecary, tem todos os estudos dos fungos lá, das medicinas. É mesmo? Cacau. Então lá é uma base que eu estou construindo de dados de estudo mesmo para todo mundo que quer estudar mais e entender mais esse mundo. E que quer participar dessa pesquisa, dessa evolução, também, né? Exatamente, do cacau também, porque eu fui para a Amazônia atrás do cacau, não me comprei o cacau, mas Deus é tão perfeito que Deus me botou no meu caminho um projeto de reflorestamento de cacau na Amazônia. Que maravilha. Eu fui com um propósito, voltei com um propósito muito maior, sabe? Que é reflorestar a Amazônia, que é algo tão importante, né, que a gente precisa hoje salvar a Amazônia, porque as pessoas só destroem. E você vai para a Amazônia e você vê muito fogo nas estradas de uma cidade para outra, eu vi muito fogo, muitas pessoas passando com um caminhão de madeira sem uma polícia federal, sem nada. Sabe o que é cidade, terra de ninguém, abandonada, é a Amazônia hoje em dia. Então é muito importante trazer esse lado do reflorestamento também. Então transformei esse Amazon Apothecary em um banco de estudos mesmo, e para quem quiser ajudar também
com reflorestamento da Amazônia. Então, qualquer pessoa que quiser me encontrar, vai encontrar a nossa história, encontrar os estudos ancestrais, vai estar tudo lá. E uma pergunta, Nicole, como é que o governo, né, porque tudo é regulado, né, existe a Anvisa, isso, outro, como é que hoje a legislação brasileira enxerga tudo isso? Ela tem uma certa tolerância, está apoiando, está deixando que vocês busquem sem criar empecilhos ou está havendo uma certa resistência? Como é que isso está funcionando hoje a nível de legislação? Do cacau eu sei que você não deve ter problema nenhum, né? Porque, pelo amor de Deus, se vierem contra o cacau, você diz, vamos, então suspende todas as indústrias de chocolate do mundo. Né? Vou parar de consumir. Então, os cogumelos mágicos, né, que são os que contêm a psilocibina, eles são reconhecidos no Brasil para fins religiosos e para estudos científicos. Então, você encontra muitos sites que vendem, muitas plataformas que você vai conseguir comprar o cogumelo mágico, né, que são os alucinógenos, e sempre vai vir ali com uma notificação falando que aquilo é para estudo científico ou para religião. Então, você consegue comprar dessa maneira. Pode. Né? Mas para botar em chocolate, ser usado os fungos como ingrediente, ainda não pode no Brasil e está muito difícil com a Anvisa. Esse foi um dos motivos que a gente parou, né, a nossa produção de chocolate, porque eu vendia chocolate com os fungos medicinais, que não são nem alucinógenos. Eu sei. O reishi, esses funcionais, né, que nos Estados Unidos eles já são liberados, vendem Whole Foods, Walmart, todas esses grandes redes já vendem assim, mas aqui no Brasil você não encontra ainda por causa da Anvisa, né? Ainda precisa de estudo, eles não são reconhecidos pela Anvisa como nada, então é meio que uma gray area, é uma área cinzenta no Brasil. E eu tive diversas reuniões com advogados, consultores, para tentar achar uma maneira, né, da gente viabilizar esses fungos para comercialização. E no Brasil, infelizmente, a gente ainda está uns 10 anos atrás, assim, dos Estados Unidos e da Europa. Mas em todo, né? Por exemplo, o CDB aqui na Europa, né, que vem da cannabis também, que eu uso para dormir, para relaxar. Sabe, eu acho uma coisa fenomenal. Já levei para o Brasil hoje, até o governo de São Paulo liberou para utilizar no campo medicinal. Sabe, no Brasil agora, quer dizer, uma coisa que já tem 10, 15 anos, que já está rodando no mundo, que já tem uma pancada de estudos sobre isso. Né? A própria ayahuasca tem tanto estudo científico em cima da ayahuasca, gente. Tanto estudo, é uma coisa assim, é incrível. E sabe, então eu acho que também é uma questão, eu espero que a gente possa ter assim líderes mais sensíveis a isso, porque essa coisa meio talibânica de analisar as coisas, eu acho que até um fundo religioso mal resolvido em cima dessas informações, que tudo é pecado, tudo é errado, tudo é assim, mas eu acho que pessoas como você, a tua geração, tem que ter força, paciência, resiliência e perseverança, porque vai alcançar. E se, graças a Deus, você pode, muita gente não pode, se aí no Brasil não dá para formar uma tribo, o mundo é grande, né? Então, você pode buscar seus saberes em outros cantos também. E volta aqui no assunto da Big Pharma também, né, Dica? Por que a Anvisa não legaliza, né, os fungos? Bem, porque eles são medicinas reais, né? Quando eu vendi o chocolate, a gente falava 2 pedacinhos de chocolate era uma dose do remédio que você precisava tomar por dia. Ok. Teve gente relatando que parou de tomar anti-inflamatório, teve gente que deixou de operar as pernas, mão dá para direito, tudo com o nosso chocolate com os fungos. Então você vê isso, né, no ponto de vista das farmácias, qual é o interesse que eles legalizem os fungos como, né, não medicina ou como suplemento? Nenhum. E eles também não podem registrar os fungos como deles, né? Porque a natureza você só pode registrar componentes químicos que são feitos em laboratórios. A cannabis também não pode ser registrado. É registrado que se fala? Deve ser. É conseguir aquele registro da Anvisa. Ligar um registro. Você sabe que eu era um fumante, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, às vezes 3. E
A primeira vez que eu experimentei a ayahuasca, foi minha primeira vivência, eu larguei o cigarro de imediato, você acredita? Eu parei de beber totalmente. Não. Não, beber também. Eu tinha uma tolerância ao álcool muito grande. Peguei um bode de álcool. Eu gosto de um vinho, uma coisa para brindar, mas embebedar-me, não me lembro da última vez que eu fiquei bêbado na minha vida. Então eu acho que é nisso que a gente vê a transformação, entendeu? É aquele empurrãozinho que estava faltando, é aquela coisa que se quebra dentro do nosso inconsciente. É a muleta que te tiram do braço e você diz, agora eu ando, agora eu caminho. É muito incrível tudo isso. Muito incrível mesmo. Mas, meu amor, minha querida, infelizmente eu tô olhando aqui nosso reloginho, estamos com tempo. Ó, você vê? Eu tenho que, né? Você vê? Agora... Não, e outra coisa, né? Essa é a primeira de muitas conversas, porque eu sou capaz de fazer um podcast com você, chamar a Fernanda, chamar gente que eu conheço que também são estudiosos e curiosos e buscadores dentro dessa área, para a gente fazer uma mesa, né, virtual para trocar vivências e experiências. Vamos pôr fogo no parquinho, ó, como se diz, viu? Então, temos que ter mente aberta, né? Tudo com muita seriedade, com muita responsabilidade, entendeu? Com muita gratidão ao universo. Nós temos uma egrégora espiritual que está aí presente na nossa vida para nos direcionar e nos proteger. E a evolução do mundo é essa, entendeu? A gente não luta para tirar uma pessoa das drogas, das dependências químicas, da porcaria desses remédios de dormir, que o que mais tem a gente dependente de antidepressivo, de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para desestressar, remédio. Então, sabe, se a gente pode encontrar formas e caminhos naturais para que isso se supere, por quê? Né? Por que não? Eu sou desses que acho que a natureza tem resposta para tudo. Na minha opinião, é por aí. Viu? Nicole, você faz parte de qual geração? Você é millennium, Z, o que você é? Cara, boa pergunta. Nem sei, eu acho que é milênio, né? Com 30 anos de idade. Acho que calma, deixa eu procurar aqui. Geração dos anos 90. É, eu acho que já é milênio, né? Não. Minha jornalista. É milênio, eu acho que é. Viu? É milênio? Pode ser. Você é uma autêntica milênio. É isso aí. Milenize as coisas. Geração Y, millennials, também precisa companhia. Exatamente, porque tem os milênios nem que não estão fazendo porra nenhuma na vida e tem os milênios que encontraram a sua razão de viver. Amém. E eu olho para essa sua cara, é isso que eu enxergo. Olha, você evoluiu 100 anos em 1 ano e pouco que eu tô sem falar com você. Você acha? No teu tom de voz, no seu comportamento. Você era uma pessoa de uma ansiedade que você não se continha dentro de você. Você quicava. Hoje eu vejo essa coisa zen. Eu estou muito feliz com o seu alcance, com esse crescimento que você foi atrás e encontrou. Eu, depois muito esforço, nadei muito contra a maré, mas eu acho que é isso. Mas posso te falar uma coisa para a gente finalizar? Você só está começando. Você entrou no Pináculo 7. São 9 anos, tá? Então os caminhos estão aí. São 9 anos no Pináculo 7. Foi no Pináculo 7 que seu amigo aqui, seu numerólogo, se transformou em numerólogo. Porque durante 20 anos eu só estudei numerologia. Eu era empresário, eu era executivo. No meu 7, a vida quebrou tudo que eu havia construído e me gerou a oportunidade, me tirou as vestes. Me tirou dinheiro, me tirou nome, me tirou tudo. E aí eu entendi naquele momento que o caminho que eu tinha que seguir. E hoje eu não troco isso por nada. Estou aqui fazendo um podcast, mas quem é o Magno? O Magno é numerólogo. É isso que eu sou. É minha identidade. Um beijo, meu amor. Fica bem. Um beijo, gratidão. Muita luz no seu caminho. Amém, pra nós. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Se vocês quiserem mais Nicole, vocês vão me pedir. Viu?
Façam perguntas, interajam, entra nas redes sociais dela e nós vamos colocar todos esses caminhos que ela disse, né, dessa plataforma de informações, das redes sociais dela, para que vocês possam ter contato e procurar, se informe, saiam da caixinha, pelo amor de Deus. Esse universo, gente, maior dificuldade na vida é você sair do Matrix. E a proposta do nosso programa é tirar você desse Matrix, dessa prisão mental que você vive, dessa caixinha que te colocaram. Tenha coragem, mas tenha coragem com amorosidade, com honestidade. Não é querer seguir grupinho e estar na modinha, não. É fazer as coisas com intenção correta e com muita responsabilidade e seriedade, e você alcançará coisas incríveis. Eu desejo tudo de bom para você que acompanhou esse programa. E peço que você continue com a gente, porque cada vez vamos esquentando cada vez mais e vamos trazer pessoas maravilhosas, incríveis desse mundo que estão ainda um pouco invisíveis da maioria das pessoas. Um beijo, espero vocês no próximo programa.